Aleluia! Hoje é dia 23 de janeiro de 2025. Estamos retomando o nosso estudo bíblico de Atos dos Apóstolos. Amém. E hoje nós vamos fazer uma breve, bem breve, tá bom? Revisão. Tá bom? Só do livro de Atos. Não vamos começar do Mateus, não. Tá? Só do livro de Atos. E aí, só para a gente retomar o pensamento do livro de Atos, retomar a linha de Atos, tá bom? Então, antes de mais nada, vou fazer uma oração também. Senhor, nós te amamos, nós te louvamos, nós te agradecemos. Senhor, nós te adoramos em nosso espírito. Senhor, tu és tudo para nós, tu és aquele que nos chama para ter comunhão contigo. Ó Senhor, nós queremos, através da tua palavra, tocar o Senhor, desfrutar do Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor colocou na palavra para nós, as tuas riquezas, Senhor, as tuas revelações. Senhor, fala conosco, Senhor, mostra para nós o que está no teu coração. Senhor Jesus, queremos abrir o nosso coração para receber o que está no teu coração. Abençoa-nos neste estudo bíblico, todos os que estão aqui presentes, também todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Ó Senhor, continua nos dando a tua graça, a tua direção. Senhor, precisamos de ti. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Nós vimos 15 capítulos até aqui e começamos no capítulo 16. Isso aconteceu no final do ano passado e agora nós vamos retomar o livro de Atos. Mas antes queria fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente já viu para a gente poder prosseguir, tá bom? O livro de Atos é um livro que nos traz registro da história da igreja. É o início da igreja e ele traz esse registro. Se a gente for ver a sequência da Bíblia, é uma sequência maravilhosa. Os livros que antecedem o livro de Atos são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses livros falam dos atos do Senhor Jesus, tá certo? O Senhor que se encarnou, o Senhor que teve um viver humano, teve a sua obra, chamou os discípulos, pregou o evangelho, trouxe o reino, curou pessoas, expeliu demônios. O Senhor que foi obediente ao Pai, cumprindo tudo que o Pai tinha predeterminado para ele, foi à cruz. Por meio da sua obra na cruz, nós fomos redimidos, nós fomos justificados. O Senhor morreu por nós e, graças a Deus, ele não ficou na morte, mas ele ressuscitou e, por meio da sua ressurreição, a sua vida foi liberada para nós. Amém. Então, aquilo que ainda não havia acontecido no Antigo Testamento, acontece agora com a vinda do Senhor Jesus, com a vida do Senhor Jesus, com a morte, com a ressurreição e com a transmissão da sua vida para nós. Ou seja, a partir de agora, todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe o Espírito que habita dentro de si. Então, a partir desse momento, Cristo, Deus, o Espírito passou a habitar dentro de cada um daqueles que creem. Amém. E aqueles que creem se tornam os filhos de Deus. Então Jesus veio, ele era o unigênito Filho de Deus, unigênito de Deus. Mas com a morte e ressurreição ele se tornou o primogênito. Ou seja, agora Deus tem mais filhos, mais pessoas que têm a sua vida dentro de si. Amém. Que obra maravilhosa. Amém. E agora, a partir de Atos, a história contada é exatamente daqueles que foram chamados pelo Senhor,
se tornaram os discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, e agora receberam a vida dentro de si, o Espírito dentro de si, e os seus atos, as suas ações, são a continuação do ministério terreno de Cristo. Então, o ministério terreno de Cristo acabou? Não. Foi transmitido, foi transferido para os apóstolos, para os cristãos. Então, hoje, quem está continuando o ministério que Jesus iniciou aqui? Nós. Por isso, o livro de Atos, nós podemos falar que é um livro que tem começo, mas não tem fim, porque os atos dos apóstolos, os atos dos cristãos, os atos do Espírito Santo através dos cristãos estão acontecendo até agora. Amém? Amém? Então, esse é o livro de Atos que nós estamos vendo, e esse livro de Atos que foi escrito pelo Lucas, que era um médico, que não andou com Jesus, mas alguém que se converteu. Lucas não era um judeu, era um gentil, mas ele creu no Senhor Jesus e ele se tornou um cooperador do apóstolo Paulo, andava com Paulo nas suas viagens, como nós vamos ver aqui a partir do capítulo 16, nós vamos ver claramente que ele estava junto com Paulo, e esse Lucas também escreveu o Evangelho de Lucas, certo? Então, esse livro de Atos é uma compilação, é um apanhado de relatos que Lucas pesquisou, e ele foi usado pelo Espírito Santo para colocar essas palavras na Bíblia. E nós estamos hoje desfrutando dessas palavras. Amém? Então, a partir do livro de Atos, nós temos os atos dos discípulos de Jesus. Não apenas os apóstolos, mas de todos aqueles que creem no Senhor. Então, por exemplo, nós temos o relato das ações de Estevão. Estevão não era um apóstolo, certo? Filipe, tem o Filipe que era apóstolo, mas também tem o outro Filipe que era chamado de evangelista. Também tem os atos dele. E atos de outros também que não eram os 12 apóstolos, né? Mesmo Paulo não era um dos 12 apóstolos, mas ele foi chamado pelo Espírito Santo, assim como Barnabé também se tornou um apóstolo de Jesus. E mesmo Tiago, que era irmão na carne de Jesus, filho de Maria, tá certo? Esse Tiago não era um apóstolo no tempo que Jesus andou aqui na terra, mas ele se tornou um apóstolo, depois se tornou um líder da igreja em Jerusalém. Amém? Amém? Então, o Espírito está atuando. O Senhor deixou uma palavra em Mateus 16, ele falou: eu vou edificar a minha igreja. Mateus 16, versículo 18. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, nós estamos exatamente nesse período em que o Senhor está fazendo o quê? Edificando a sua igreja. Mas o Senhor em carne aqui na terra? Não. Mas o Senhor em espírito. Tá certo? O Senhor está atuando ainda, está edificando a igreja, por meio de todos nós, edificando a igreja. Tem a luta das portas do Hades atacando, sim ou não? Tem, né? Mas as portas do Hades não vão prevalecer. Amém. A igreja será edificada. Ó Senhor Jesus. Nós cremos nisso ou não? Amém. Nós cremos. Então, o início da igreja foi em Atos capítulo 1, ali, falando rapidamente. Vamos folhear aqui a Bíblia, né? Em Atos 1, o que acontece? O Senhor está ali depois da ressurreição, conversa com os discípulos, conversa com os seus apóstolos, fica 40 dias com eles, e logo no final desse período o Senhor é ascenso aos céus, ele é elevado aos céus, e a partir daí eles ficam sem a presença visível do Senhor Jesus. Agora eles têm a presença espiritual do Senhor Jesus. Talvez para eles
para eles não, talvez não, era uma novidade agora não ter a presença física do Senhor Jesus, mas eles tinham algo que é mais profundo, o próprio Senhor Jesus habitando em cada um deles. E isso muda a vida das pessoas, isso transforma as pessoas. O Senhor ali ao lado ainda não tinha essa ação tão prevalecente, mas agora o Senhor está dentro deles. É difícil de entender às vezes, né? Às vezes a gente gostaria de falar, eu gostaria de viver no tempo dos apóstolos que andavam com Jesus e viam os milagres. Mas hoje Jesus está em nós. Amém. Isso é algo muito mais profundo, tá certo? E hoje o Senhor também pode agir? Pode. Através de quem? De nós. Por isso, Atos dos Apóstolos. Não é bonito isso? É bonito, né? E aí eles tiveram que escolher o Matias para tomar o lugar do Judas, né? Que Judas foi o traidor e perdeu o lugar. No capítulo 2, nós temos o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo de poder, como poder. E ali eles falam em outras línguas, as pessoas estão ali em Jerusalém para a festa ali, e eles vêm de várias nações, vários tipos de idiomas que eles falavam, e eles ouvem os apóstolos falando no idioma dos países que eles vieram, e ficam falando, acho que estão bêbados, né? A gente já viu isso aí, certo? Quer dizer, se eu tomar umas cachaças, então vou começar a falar alemão. Não, para falar alemão tem que tomar cerveja, né? Bom, e aí, na verdade, houve uma preparação do Senhor, que eles foram empoderados, né? Eles foram cheios do Espírito, e agora eles também tinham muita confiança para falar no nome do Senhor. E Pedro fez um discurso maravilhoso, falou que esse Senhor que eles tinham crucificado, esse Jesus que eles tinham crucificado, Deus fez esse Jesus, fez o quê? Senhor e Cristo. Amém. E muitos creram nas palavras de Pedro ali, e quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Amém. Batizadas em nome de Jesus. E eles passaram a viver juntos, a comer juntos, a ter reunião de oração, reunião de partir do pão, e ouvir os apóstolos trazendo os ensinamentos, tá certo? Eles viviam o quê? A vida da igreja. Aí se tornou a igreja em Jerusalém. O que é a igreja? A igreja são os crentes, os cristãos, os filhos de Deus. E no caso, os que moram em Jerusalém são a igreja em Jerusalém. No caso dos que moram em Piracicaba, são a igreja em Piracicaba. E assim por diante. Capítulo 3 tem a cura de um coxo. Ele é curado no nome do Senhor Jesus. E eles não querem para si a glória, né? Pedro fala, ele foi curado no nome de Jesus. E no capítulo 4, eles são presos, Pedro e João são presos, e eles começam uma perseguição mesmo, né? Mas eles falam de maneira intrépida no nome do Senhor, eles são libertados. Assim que são libertados, eles são proibidos de falar no nome do Senhor. O que eles fazem? Falam no nome do Senhor. E os irmãos têm a vida da igreja aqui, não dá para entrar em muitos detalhes. Capítulo 5, aconteceu uma situação negativa. Os irmãos estavam vendendo suas propriedades e ofertando. Isso era algo voluntário também, não tinha nada obrigatório, mas era um mover do Espírito em cada um. Só que aí tem um casal lá que achou que não queria ficar para trás, né? Eles queriam ser igual àqueles que saíram tocados pelo Espírito, mas eles ainda tinham uma reserva em si. Então eles venderam e combinaram que ia dar o dinheiro como se fosse o total, mas eles reservaram uma parte. Eles estavam mentindo para quem? Para o Espírito Santo. Não estavam mentindo para ninguém, estavam mentindo para o Espírito Santo. E aí Pedro falou assim, por que vocês combinaram isso, né? Primeiro, o Ananias, que era o marido, morreu, né? Foi um tratamento
severa. E depois a Safira, né, também morreu e tal. E os dois foram enterrados lá. Quer dizer, isso para trazer um temor também, né? Nós não podemos viver a vida da igreja de qualquer maneira, na aparência. Nós temos que ter uma realidade, tá certo? Então, aí também os apóstolos foram presos, tal, Pedro é libertado, aí tem o parecer de Gamaliel, que fala assim, se essa turma é de Deus, não adianta a gente ir contra. Mas se não é, vai acabar. Mas como é de Deus, não acabou. Amém. Até hoje nós estamos aqui, né? Amém. Capítulo 6, a instituição dos diáconos, tá? Eu estou aqui até pegando os subtítulos que estão aqui. Esses subtítulos em negrito, que você deve ter na Bíblia aí, não são textos bíblicos. São colocados, pode ver que algum subtítulo pode estar um pouco diferente de outro aí e tal. Mas nos ajuda também, tá? Então, os diáconos são instituídos. Que são os diáconos? São irmãos que, cheios do Espírito, que servem os demais irmãos, tá? E aí, Estevão, ele fala alguma coisa ali que os judeus se doem, né? Porque o templo, o sábado, as leis de Moisés é o pilar dos judeus, da religião judaica. E agora o Estevão deveria estar falando, Jesus, agora é Jesus, né? Tal. Mas eles se doeram, foram contra o Estevão, se levantaram contra o Estevão. No capítulo 7, Estevão dá uma palavra aqui, uma mensagem maravilhosa também, trazendo uma história completa quase do Antigo Testamento, da história dos judeus, para mostrar que Jesus não é contra, Jesus é o cumprimento das coisas que foram prometidas por Deus lá no Antigo Testamento. Mas a religião não conseguiu absorver isso e eles ficaram com ódio de Estevão a tal ponto de matar Estevão, de apedrejar Estevão. E Estevão estava tão cheio do Espírito que ele amaldiçoou eles? Não, ele orou por eles e falou, perdoa, eles não sabem o que faz. Quase as mesmas palavras que o Senhor falou na cruz, né? E ali tinha um jovem que estava junto ali, chamado Saulo. E Saulo consentia, ele aprovava, ele dava o seu like para a ação dos que estavam apedrejando ali o Estevão. E Saulo, ele também era alguém proeminente no judaísmo, e ele começou também a assolar a igreja, a perseguir a igreja, isso está no capítulo 8, e como essa perseguição fez com que os cristãos fossem para outras cidades, e isso também fez com que a palavra fosse propagada, então Saulo pediu autorização para ir para outras cidades para prender os que invocavam o nome do Senhor Jesus. E aí, tem outras passagens aqui, passagens do Filipe, que prega o evangelho para o eunuco crê, tal, e é batizado. Capítulo 9, a gente tem a conversão de Saulo. Saulo, no caminho para Damasco, ele cai por terra. Alguns falam que ele caiu do cavalo, mas não tem nenhuma palavra que ele estava montado num cavalo. Então nós só podemos falar que ele caiu por terra. Se caiu das pernas ou se caiu do cavalo, a gente não sabe, certo, Humberto? Então ele caiu e Jesus falou com ele, ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Paulo perguntou, quem és tu? Ele falou, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então perseguir os cristãos é perseguir Jesus. Isso mostra a identidade, a identificação, a unidade dos cristãos com o próprio Senhor Jesus. Amém. E aí Saulo se converteu, começou a pregar o evangelho, lá em Damasco mesmo, mas ele devia ser meio ferrenho assim, né? Meio contundente, e aí queriam matar Saulo. E ele foi tirado da cidade pela muralha lá e tal, desceu um cesto e ele foi embora, né? Então ali é a invenção do elevador, né?
Foi aí que inventaram o elevador. E também no capítulo 10 a gente vê o Pedro, que teve uma visão a respeito dos animais imundos ali, que queria dizer, os gentios agora são purificados também pelo sangue de Jesus. Então eles são incluídos no plano de Deus, tá? E aí ele foi para a casa de Cornélio e ali os gentios da casa de Cornélio também receberam a salvação e receberam o Espírito Santo. Quando ele volta, os judeus lá, você foi na casa de gentio? Tal, foi. Mas aí ele explicou tudo o que aconteceu. Então, ele fez a sua defesa. No capítulo 11 está isso. E aí também, alguns vão pregar evangelho nas outras cidades, esse movimento está ali acontecendo, e alguns pregam o evangelho também, independente do que aconteceu lá, de ter sido divulgado ou não na casa de Cornélio, alguns foram pregar o evangelho para gentios, lá em Antioquia. E eles receberam o Senhor, e surgiu a igreja em Antioquia. E o Barnabé foi para lá, para ajudar os irmãos, e o Barnabé chamou o Saulo, que nessas alturas tinha sido deixado lá em Tarso, né? Não dá para explicar tudo, mas ele veio de Tarso para Antioquia e eles começaram a viver ali a vida da igreja em Antioquia. Capítulo 12, o Tiago, irmão de João, é martirizado, e aqui sim que o Pedro é libertado, né? Aquela libertação miraculosa e tal, aí ele vai na casa da Maria lá, é outra Maria, não é a mãe de Jesus, né? É a mãe do João Marcos. Na casa dela estão orando por ele lá e tal, e acharam que era o anjo dele. Né? É o anjo do Pedro? Não, sou eu mesmo. Bom, esse Herodes também morreu, né? Capítulo 13, nós temos aqui um relato da igreja em Antioquia, uma igreja também que estava vivendo de uma maneira normal, uma maneira exemplar ali, tinha irmãos de várias origens, gentios, judeus, negros, brancos, etc. e tal, mas estavam servindo a igreja, e o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para obra, para sair pregar evangelho, levantar mais igrejas, e aí Barnabé e Saulo saem e levam João Marcos junto, que era um jovem, mas esse jovem não aguenta, e no começo da viagem lá ele já volta para Jerusalém, tá? Essa é a primeira viagem de Paulo e Barnabé, e aí eles se enfrentam também algumas situações no capítulo 14, estão lá em Icônio, Listra. Paulo foi apedrejado, dado como morto, mas ele levantou e voltou e foi para outra cidade fazer o quê? Pregar o evangelho. E aí tinha o problema dos judaizantes. Lembra que nós falamos? Os judaizantes eram judeus religiosos, judeus de nascimento, que creram no Senhor Jesus, mas ainda queriam manter os costumes, as tradições judaicas, da religião judaica, os costumes de Moisés e tal. E eles queriam pregar para os gentios que não bastava eles crerem no Senhor Jesus, que eles também precisavam ser circuncidados. Isso é contra o Evangelho, é contra a obra do Senhor Jesus. Tá? E aí eles tiveram uma conversa bastante séria lá em Jerusalém, no capítulo 15, e saiu uma cartinha para as igrejas, que foi levada para os irmãos, apaziguou tudo, mas quem levou a carta também foi Silas. Silas ficou lá em Antioquia e acabou sendo um companheiro de Paulo. Paulo e Barnabé iriam fazer uma nova viagem, uma segunda viagem, para ver como estavam os irmãos que foram levantados na primeira viagem. Mas o Barnabé queria levar o João Marcos e o Paulo falou, não, ele não aguentou. Ele não foi fiel, né? Vamos falar assim. E agora você quer levar ele? Não, eu não vou. Vai atrasar a gente. E aí
houve uma desavença, a Bíblia fala assim, e eles se separaram. Então, Barnabé pegou seu sobrinho, João Marcos era sobrinho de Barnabé, e foi com ele para Chipre. Eles eram originais de lá também, né? Eram levitas de Chipre. E o Paulo foi com Silas por terra, e aqui nós estamos no capítulo 16, que é o começo dessa viagem. Tá certo? Então, vamos retomar agora. Amém? Amém. Chegamos? Na última reunião, nós tivemos um probleminha técnico, né? E aí eu não sei exatamente como é que ficou, se ficou bem esclarecida a questão do Espírito de Jesus, tal, mas eu queria falar de novo. Pode ser? Então tá. Então vamos ler aqui. Capítulo 16 de Atos. Senhor Jesus. Chegou também a Derbe e a Listra, Paulo e Silas, perdão. Chegaram lá, Paulo e Silas. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então esse Timóteo era um jovem, filho de uma judia, que creu no Senhor Jesus. O pai era grego, não sei se creu, também não sei se estava vivo aqui agora, não fala muito do pai dele. Mas ele foi educado, foi instruído pela mãe. A mãe se chamava Eunice. Esses nomes estão registrados lá nas epístolas de Paulo a Timóteo. E também tem o nome da avó. Olha que interessante. A avó chamava-se Lloyd. Tá certo? Avó Lloyd. Avó Lloyd parece um debilóide. Avó Lloyd, tá bom? E elas cuidaram bem do Timóteo, ele tinha um bom testemunho, e o Paulo quis levar Timóteo. Então vamos lá. 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Falamos que isso aqui pode ter uma polêmica, tudo mais, se devia ou não devia circuncidar. Aí um dia a gente pergunta para o Paulo. Vamos perguntar para o Paulo. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, né? Aquela carta, né? As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então a gente vê aqui dois termos para o Espírito: Espírito Santo e Espírito de Jesus. Eles estavam querendo ir para a Ásia, foram impedidos. Estavam querendo ir para a Bitínia, não foi permitido. Então aqui é falado que o Espírito Santo e depois é falado o Espírito de Jesus. São dois Espíritos diferentes? Não. É o mesmo Espírito. Há somente um Espírito. E aí nós falamos na época, né, na última reunião, parece que na época que esse termo Espírito de Jesus é um termo neotestamentário, um termo do Novo Testamento, mas que traz muito significado. Por quê? Porque a partir de agora nós temos incluídos no Espírito, nesse único Espírito, as experiências de Jesus. Amém. O Espírito no Antigo Testamento tinha a experiência da encarnação de Jesus? Não. Mas agora no Novo Testamento, o que aconteceu? Jesus veio, encarnou-se, Deus se encarnou, teve um viver humano, teve a morte, a ressurreição, a ascensão, etc, etc. E está tudo isso incluído no Espírito de Jesus. Por isso esse termo
que é indicar que agora tem mais experiências agregadas no Espírito. E aí nós falamos que no Antigo Testamento tem uma figura da questão do Espírito, que recebeu mais experiências, né? Tá certo? O Espírito de Deus estava lá no primeiro versículo, lá no primeiro capítulo da Bíblia, lá. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava, não fala assim? Por sobre as águas, tal. Então, o Espírito de Deus, naquele momento, tinha a experiência da encarnação? Não. Mas agora, quando eu falo Espírito de Jesus, tem essa experiência ou não? Tem. Então, é isso que está querendo dizer aqui. É isso que está querendo mostrar aqui. E aí, vamos ver. João capítulo 7. Vou falar talvez um pouco mais detalhado, tá? João capítulo 7, versículo 37. Nesse tempo, Jesus estava ali no seu ministério terreno, quando ele falou essas coisas aqui. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor falou isso antes da sua morte, antes da sua ressurreição, obviamente. E aí no versículo 39, o João, ele explica o que está querendo dizer aqui. Então, qual é a explicação de João? Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Ele estava falando de uma coisa que seria no futuro. Eles haveriam de receber o Espírito no futuro. Quem cresce no Senhor no futuro, como diz a Escritura, no seu interior fluiriam rios de água viva. Por quê? Pois o Espírito, olha o termo que João usa aqui, o Espírito, até aquele momento em que Jesus falou essas coisas, não fora dado, ou ainda não havia aquele Espírito que Jesus estava falando. Por quê? Por que não havia? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Por meio da própria palavra do Senhor, glorifica teu filho, Pai, glorifica teu filho, Pai, eu serei glorificado, tal. A gente entende que qual é a glorificação de Jesus? É a sua morte e ressurreição. Então, por meio da morte e ressurreição, Jesus foi glorificado. Quando ele é glorificado, ele passou por todas essas experiências. Viver humano, sofrimento humano. Você sofre, Hugo? Você sofre? Não tanto. Um pouquinho só. Então tá. Mas Jesus sofreu bastante, sabe? E aí o Senhor sofreu, morreu, ressuscitou, ascendeu, tá? Todas essas experiências agora estão prontas para serem entregues para nós. Aleluia. Aonde? No Espírito. Porque todas essas experiências Jesus passou. Amém. E quando o Espírito está liberado para nós, tem tudo isso no Espírito. Amém. Então tem o Espírito de Deus na criação? Tem. Tem o Espírito de Deus lá no Antigo Testamento? Tem. Tem o Espírito de Deus que se apossava do Sansão lá e ele ficava fora? Tem. Tem o Espírito de Deus que falava por boca dos profetas lá no Antigo Testamento? Tem. Mas tem muito mais. Amém. Hoje, a gente tem esse Espírito cheio das riquezas, Amém, das experiências que o próprio Senhor passou. Amém. A vida de Jesus, um viver humano refinado. Qual foi o homem mais refinado que passou pela terra? Qual foi o homem perfeito que passou pela terra? Jesus. Qual foi o homem sem pecado, etc. e tal, mas que sofreu como homem?
certo? Que foi humilhado como homem. Sim. Você fala, eu sofro. Jesus também sofreu, certo? E até o que você não passou ainda, ele já passou, a morte. Sim. Até o que você não, talvez nunca vai passar, né? Acredito. A crucificação, né? Ele passou. Dores que sabem que é para Exatamente. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele passou por tudo isso. Amém. E toda essa experiência, então, quando ele libera o Espírito para nós, quando ele sopra nos discípulos lá depois da ressurreição, tem tudo isso. Aleluia. Toda a provisão. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos falar assim, ó. Vou dar o exemplo do chá, né? Então, o Espírito lá no Antigo Testamento era água. Você põe água quente num copo, tá ok? Então era o Espírito. Mas daquele copo com água quente, você pega um saquinho e põe um chá de camomila. Então aquela água já não é mais só água. É água com camomila. Aí você põe um mel para adoçar. Já mexe um pouquinho. Aquela água não é mais só a água. Ela tem mel, ela tem camomila. Mas você quer ainda incrementar mais. Você põe erva doce. Fica bom também, não fica? Aí fica uma mistura de camomila com erva doce, com mel. E aí, quando você toma, tá mais rico do que só a água, né? É difícil falar isso, a gente falar do Espírito de Deus, mas veja bem, foi acrescentado a experiência do viver humano do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, pegar a figura do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 30. Versículo 22. Ó Senhor Jesus. Êxodo 30, 22. Aqui é quando o Senhor fala para Moisés construir o tabernáculo e fala dos utensílios, fala de como ia funcionar o serviço dos sacerdotes e tal. E aqui ele fala de fazer um óleo composto para unção dos sacerdotes e dos utensílios do tabernáculo. Esse óleo composto, ele é uma figura do que nós estamos falando agora. Desse Espírito que foi agregado todas essas experiências de Cristo. Amém? Amém. Vamos ver então? Aí fala, versículo 23. Eu já li o 22, não, né? Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias. De mirra fluida, 500 ciclos. Ou mirra fluida, né? De cinnamon odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos. E de cálamo aromático, 250 ciclos. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliveira, 1 hin. Azeite de oliveira, então, era a base desse composto. Ao azeite de oliveira ia ser acrescentadas essas especiarias. O azeite, na Bíblia, representa o Espírito de Deus. Tá certo? Então, o azeite, 1 hin. Se não me engano, aqui é 1 galão. 1 galão de azeite. Então, não é uma garrafinha assim, é 1 galão, tá? 1 galão de azeite. E aí, as especiarias, as mais excelentes especiarias. 3,5 litros de azeite de oliva. Tá explicado. Então, ali fala, o galão tem 3,5 litros, tá mais ou menos isso aí. E aqui fala, de mirra fluida, 500 ciclos. Algumas referências trazem, esses 500 ciclos equivalem a 6 quilos. Então, 6 quilos de mirra fluida. Ok? A mirra, ela era usada para
sepultamento dos mortos. Então, quando ia sepultar, passava mirra nos mortos. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. João 19 fala que eles pegaram o corpo de Jesus e passaram mirra no corpo do Senhor e tudo mais, tá? Então, essa mirra representa a morte do Senhor Jesus. Qual que é a quantidade? 500 ciclos. 6 litros. Aí também tá? É, tudo Tá. 100 quilos aqui. Cinamomo odoroso. Cinamomo é canela. Canela da árvore. Não é a sua canela, não. Não é a canela da perna, é a canela da árvore, tá? A canela, quanto que vai usar da canela? 3 quilos. Ou 250 ciclos. É metade, exatamente metade da outra especiaria que nós falamos. E o cinamomo representa a eficácia da morte do Senhor. Por que a eficácia da morte do Senhor? A morte do Senhor, aplicada a nós, ela combate, né, o corpo do pecado. O pecado, nosso corpo... Vou ler aqui, Romanos capítulo, para deixar claro, né? Romanos capítulo 8, versículo 13, fala assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, no Espírito está esse efeito mortificador da nossa carne pecaminosa. Mortifica os efeitos da carne pecaminosa. Está dando para entender? Então, esse cinamomo representa exatamente isso. A eficácia da morte do Senhor. Amém? Outro, terceiro elemento aqui, qual que é? Cálamo aromático. Quanto que é? 3 quilos também. É metade do primeiro elemento também. O cálamo é um junco, uma planta que nasce do pântano, num lugar de morte, né? Então ele representa o quê? Ressurreição. A ressurreição de Cristo. Tá certo? Então o cálamo representa a ressurreição de Cristo. E depois nós temos o acácia. A acácia também, aí já volta para os 500 ciclos, 6 quilos. A acácia era usada como repelente de insetos e serpentes na antiguidade. Então hoje você põe aquele negócio na tomada lá, antigamente usava cássia, uma planta que repelia os insetos e as serpentes. Representa o quê? O poder da ressurreição de Cristo. Percebe? Então vamos lá. A mirra representa a morte de Cristo. O cinamomo representa o quê? A eficácia da morte de Cristo. O cálamo representa a ressurreição. E a acácia, o poder da ressurreição. Amém? Amém. Aleluia. Mais uma coisa para a gente ver aqui. Vamos prestar atenção. Não é tão fácil de explicar. Então, mirra, vou só falar mirra. Mirra, 500 ciclos ou 6 quilos. Cinamomo e o cálamo, metade de cada, 3 quilos cada um. E o último elemento, 6 quilos ou 500 ciclos. Se a gente perceber, a própria Bíblia fala metade, então seriam 3 unidades completas. Então, o primeiro elemento tem uma unidade completa. O segundo e terceiro elemento é metade da unidade. E o quarto elemento tem uma unidade completa. Então, são 3 unidades. E esses elementos do meio aqui, então, eles foram divididos. Como a própria palavra aqui fala, metade, não fala? Então, 3 unidades representam o Pai, o Filho
e o Espírito. Ok? Agora, o Filho foi partido por nós. Oh, Senhor Jesus. A Bíblia é maravilhosa ou não? Eu só não entendi uma coisa. Aonde que usava esses 4 elementos? Tá. Esses 4 elementos, essas 4 especiarias eram colocadas no azeite, aí misturava tudo, ficavam. O azeite já não era aquele azeite tão líquido, ele era composto, certo? É o exemplo do chá que eu dei, né? Ele era composto. Então, com aquele azeite, agora o óleo composto, era ungido o sacerdote e os utensílios do tabernáculo. E isso representa, então, bastante, né? Então, e ninguém podia fazer essa composição. Essa composição, aqui está escrito, né? Ninguém podia fazer. Essa composição era exclusiva para o tabernáculo e para o sacerdote. Vamos entender. O tabernáculo é uma representação do santuário de Deus. E o santuário de Deus hoje é nós. Entendeu? Amém. Então, quem pode ser enchido do Espírito? É nós. Amém. Com esse composto. Para quem é o óleo composto? É para nós. Amém. É para a igreja. Amém. Certo? É para a edificação de Deus. Aleluia. Por isso, é por meio do Espírito que a igreja vai ser edificada. Amém. Aleluia? Amém. Os irmãos percebem que a Bíblia é maravilhosa? Maravilhosa, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, a gente fala tudo isso aqui para perceber o seguinte: Paulo e os seus companheiros ali estavam sendo dirigidos pelo Espírito. Amém. E assim nós também precisamos ser dirigidos pelo Espírito. Amém. Só aplicar mais um versículo aqui de 1 Coríntios 15. Posso só ler um aqui? Até ler, não, até perguntar para você. Pode. O 31. Pode ler. Ele também fala, o Senhor também falou a Moisés, né? Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Isso daí é para nós mesmos. Então. Amém. 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 Só que na nossa geração veio a realidade. Amém. Ali era a figura. Para nós veio a realidade. É isso mesmo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 15, 45. Nós já falamos, mas eu vou reforçar, vou falar de novo, tá? Qual que é? 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Eu já falei que esse da última frase foi acrescentado. Não tem esse Então, o correto seria assim: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Amém. O verbo regente, então, seria foi feito. Então, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, foi feito espírito vivificante. Amém. Espírito que dá vida. Então, Cristo passou por tudo isso. Quem que é o último Adão? É Cristo. Passou por tudo isso para ser para nós o Espírito que dá vida. Amém? Amém. Então, era necessário o Senhor passar por toda essa situação, Amém. por tudo que Ele passou, para ser tão rico para nós. Amém. Às vezes você pode falar assim: Senhor, o Senhor não sabe o que é angustiar-se, sabe? Sabe ou não sabe? Sabe. O Senhor não sabe o que é ser desprezado pelas pessoas. Capaz do Senhor falar: o que você está falando? Você vem falar isso para mim? Não é verdade? Então, no nosso espírito tem todas essas experiências e ainda mais. O Senhor
sabe como passar por todas essas situações. Então, não queira passar sozinho. Amém. Passe com o Senhor. Amém. É isso que quer dizer. Amém. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Eu acho que é bom a gente parar por aqui, Amém. embora seja uma repetição do que eu já falei, mas aí a gente retoma na semana que vem. Amém. Senão vai ficar muito longo então. Tá bom? Amém. Amém? Ó Senhor Jesus.